Bom dia, amada igreja. Saúdo meus irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos chegando no último final de semana, do mês em que a gente para pensar um pouco sobre o chamado que o Senhor tem para nós, anunciando o amor de Cristo ao agreste. E nesse sentido, hoje pela manhã nós estamos meditando sobre o chamado de um dos primeiros missionários da igreja, que assim como nós, que nos reunimos para dizer, eu me importo, anuncio Cristo ao agreste, esse missionário se reuniu também para dizer, eu me importo, anuncio Cristo à Macedônia. Esse missionário foi o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos estar meditando um pouco mais profundamente sobre o chamado de Paulo, sobre o relatório missionário que ele nos apresenta no texto que está em Lucas, melhor dizendo, em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo 16. Nós vamos ler do 16 até o 40, por favor. Atos 16, vamos ler do 16 até o 40. Atos 16, do 16 ao 40. Verifica se tem alguém do lado precisando que você compartilhe sua Bíblia com ele ou com ela. Nesse sentido, acompanhe a leitura que nós vamos fazer. O texto diz o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Senhor Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se as portas, e soltaram-se todas as cadeias. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal algum, que estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado com os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu,
os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de grande temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram. Então partiram. Vamos orar? Pai amado, hoje pela manhã nós já cantamos sobre chamado, sobre a capacitação que o Senhor dá para realizar o chamado que o Senhor faz, sobre obediência. Já cantamos também sobre quebrantamento, Deus. Nesse instante, Deus, te peço que nos ajude a entender melhor esses temas, a partir da vida de Paulo e de Silas, para que possamos aplicar nas nossas vidas, sabendo que nós também temos um chamado individualmente como igreja. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que aqui estão presentes, aquelas também que nos escutam pela internet, nos assistem pela internet, para que possam meditar melhor no quebrantamento que o Teu Espírito produz na vida de cada um daqueles que têm sede de Deus e na importância de sermos mensageiros dessa palavra que salva, que sacia e que traz a paz. Em nome de Jesus, amém. O que nós lemos aqui agora pela manhã, meus irmãos, é praticamente um relatório missionário. Então é muito comum, nesses meses em que nós paramos para nos dedicar a missões nacionais, as missões estaduais, nós termos pessoas prestando contas do trabalho missionário aqui à frente do púlpito. Então eu queria convidar a igreja, que a igreja entendesse que Paulo está aqui agora presente, prestando relatório da viagem que ele fez à Macedônia, uma parte da viagem, a gente não leu todos os acontecimentos, mas que a gente pudesse ouvir diretamente da boca de Paulo. Esse texto não foi escrito por ele, foi por Lucas. Mas os fatos têm Paulo e Silas como personagens principais. Então vamos imaginar que esses dois missionários estejam aqui presentes agora, prestando um relatório do cumprimento de uma missão que eles fizeram na região da Macedônia, que era uma região muito importante, como nós temos cidades importantes também aqui no nosso agreste, como Caruaru, como Carpina é mata, né? Caruaru e outras cidades ali mais próximas de Caruaru, principalmente. Meus irmãos, o que nós vemos aqui acontecer no texto de Lucas 16 é fruto da obediência de servos de Deus, que entenderam que o Espírito de Deus, durante a segunda viagem missionária de Paulo, estava direcionando eles a atravessarem o mar Egeu e chegarem até a região onde ficava uma das cidades mais importantes da antiguidade, que era Filipos. Essa cidade era tão importante que ela tinha o nome do grande rei Filipe da Macedônia, que era pai de Alexandre Magno, que durante um tempo antes da dominação romana foi o povo que dominou sobre os judeus durante o Império Macedônico. E aquela cidade recebia a visita daqueles missionários pela primeira vez, e grandes coisas acontecem quando Paulo e Silas obedecem à voz de Deus e chegam àquela cidade de Filipos. Um pouco antes disso, a gente já percebe que nessa viagem existem 4 personagens. Não deu para ler aqui todo o texto, mas a gente sabe que Paulo e Silas eles estão acompanhados do jovem Timóteo, recém-convertido, e como boa parte do texto de Lucas 16, a narrativa é feita na primeira pessoa, do plural, nós subentendemos que o autor do texto, que sabemos que é Lucas, também estava presente nos momentos dos fatos que aconteceram aqui em Atos 16.
mas que nem Lucas, nem Timóteo eram judeus. E o que pesa, na verdade, na acusação, na grande oposição que eles vão receber naquele momento, é justamente o fato de eles serem judeus. Porque eles estavam numa terra estranha. O Império Romano muito grande, então tinha as colônias romanas, Filipos era uma dessas colônias, e aqueles homens haviam saído de Jerusalém para alvoroçar, como a gente vai ver lá no capítulo 17, o mundo. E aquele alvoroço chega numa cidade que, sendo romana e sendo uma colônia romana, ela tinha uma série de privilégios. Um dos privilégios que Filipos tinha é ter um sistema próprio da administração da justiça. Juízes, que eram chamados de pretores, para quem todas as reclamações dos cidadãos eram encaminhadas quando alguém havia violado a lei de Roma. E o interessante é que Roma, por ser um grande império, Roma precisava ser extremamente tolerante com as religiões dos diversos povos que eram alcançados pelo império. Então, uma das características de Roma era a aceitação dos deuses daqueles povos. Aliás, eles tinham até um ritual em que eles invocavam os deuses dos povos vencidos antes da batalha, para que, se eles fossem vencedores, os deuses locais já sabiam que eles teriam direito de serem adorados no Império Romano. E eles eram convidados a dar vitória ao Império Romano, de modo que Roma era muito complacente com deuses estranhos. Um dos deuses estranhos que foi adorado em Roma foi justamente Ísis, que era a deusa egípcia, e foi adorada. E quando ele passava a ser adorado no Império Romano, ele chegava inclusive a fazer algumas comparações. Júpiter, que era o deus altíssimo dos romanos, ele foi comparado a Zeus. De modo que, em Atos 17, quando não vemos Paulo, na continuidade da viagem, visitar Atenas e encontrar um espaço lá ao Deus desconhecido, era justamente fruto dessa forma de dominação em que os romanos aceitavam as crenças dos povos locais. Mas aqui nós tínhamos um problema na missão de Paulo e Silas. É que eles não tinham um Deus local a ser venerado apenas. Eles tinham o Deus verdadeiro, o Deus único. E no contexto da mensagem que eles traziam, havia coisas que os romanos não estavam acostumados. Por exemplo, a ideia de que esse Deus tivesse um filho que houvesse encarnado, que tivesse tido um ministério na terra, onde tivesse ensinado, dentre outras coisas, em essência, a salvação, e que esse homem havia sido morto na cruz, essa cruz que nos reconcilia com Deus, que nos aproxima quebrantados de Deus, e que esse mesmo homem havia sido elevado aos céus, e lá ele se encontrava, dando continuidade ao ministério dele por meio do Espírito. Isso era uma coisa que os romanos não podiam compreender. Até aí tudo bem. O problema surge quando os primeiros frutos da missão começam a aparecer. Um dos primeiros frutos foi a conversão de uma mulher irlandesa. Eu acredito que elas estavam na MCA de Filipos. Porque o texto nos diz que era um local de oração, onde se reuniam as mulheres, e Lídia, uma mulher proveniente de Laodiceia, uma laodicense, melhor dizendo, de Tiatira. Lídia, ela era uma mulher temente a Deus. O texto diz que ela era uma mulher temente a Deus. Não diz que ela era judia. Provavelmente era uma grega. E aquelas mulheres são visitadas pelos apóstolos, e quando Paulo prega, Lídia se converte, e Lídia, quando se converte, leva Paulo para dentro de casa, e Paulo prega para a família de Lídia, e aquilo é um motivo de grande alegria, ao ponto de toda a família de Lídia querer que aqueles apóstolos fiquem um pouco mais com eles. É tão bom isso, quando Cristo nos une, a gente sente vontade de ser anfitrião, de acolher o irmão que está visitando. Uma coisa sincera, uma coisa que realmente dá alegria, saber que a gente está servindo dessa forma. Lídia teve essa vontade, e isso foi uma bênção na vida daqueles homens. E a missão continua. Quando essa missão continua, eles se dão de cara com uma jovem que era duplamente escrava. Ela era escrava, e em Roma tinha muita escravidão, principalmente por dívida.
Então ela tinha senhores a quem ela servia, e ela também era escrava de um espírito adivinhador. E em Roma isso é uma coisa muito comum. Os oráculos romanos, o oráculo de Delfos, né, eram justamente locais onde se invocavam esses espíritos para saber se o povo ia vencer, como é que alguns atos importantes para a república deviam ser tomados, enfim. Era um local onde se consultava esses espíritos, e um desses espíritos vai e incorpora naquela serva, naquela escrava, e começa a dar lucro para os senhores, adivinhando as coisas. A romana, né? A moda romana. E aí, certo dia, eles se encontram com os apóstolos e passam vários dias, esse espírito dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Estes homens são servos do Senhor, do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Isso se repete de tal forma. Eu confesso aos irmãos que, das primeiras vezes que eu li esse texto, eu ficava pensando assim: rapaz, ele não estava falando a verdade, né? Por que Paulo ficou tão incomodado com o que o Espírito estava testemunhando a respeito deles? E aí a gente vai lendo a palavra, a gente lê Mateus 14, 34, Mateus 18, 28, e a gente vai ver que Jesus também passou por isso, né? Algumas situações, Jesus caminhando pelas aldeias, muitas vezes espíritos endemoniados diziam: esse homem é o Filho do Altíssimo. O que é que tu queres conosco, Jesus Nazaré? Bem sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus não deu muita conversa para esses espíritos, não. Ele chegou, deu ordem e o espírito se retirou. E aí Paulo, numa dessas ocasiões, inclusive, era uma legião de espíritos que entrou nos porcos e se precipitou, deu um grande problema, quiseram que Jesus saísse da região, porque tinha dado um prejuízo muito grande. Muito bem, Paulo faz a mesma coisa. Paulo dá uma ordem, e aquele espírito, com a autoridade que o Senhor Deus deu para Paulo, assim como estava em Atos 1:8, que eles receberiam poder para testemunhar, e esse poder ele se manifestava de diversas formas. Naquele momento, Paulo testemunha do poder de Deus, e ele expulsa aquele demônio, e isso causa um grande problema para Paulo e para Silas. Curiosamente, o que foi um ato de Deus, uma manifestação do poder de Deus, não é bem recebido pelas pessoas do local. Porque uma coisa é pregar uma doutrina estranha, e isso nossos missionários passam ainda hoje, até mesmo aqui em Alagoas. Eu já tive a oportunidade de ir numa trans, e ao pregar o plano da salvação, não ser bem recebido por pessoas que se entendiam cristãs. Supostamente estava apresentando uma doutrina estranha, ao falar da necessidade de conversão, apesar da Bíblia falar sobre isso. E aqueles homens falaram uma doutrina estranha, mas naquele momento eles haviam tocado na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. O bolso daqueles homens, que eram donos daquela escrava, naquele momento já começou a sentir a dor, a expectativa de que o lucro ia diminuir, e isso causa um grande alvoroço, e eles se revoltam pelo fato de terem perdido sua fonte de lucro, que era aquele espírito demoníaco que fazia adivinhação. E aí eles levam Paulo e Silas, eles não levam Timóteo e muito menos Lucas. Pelo fato de serem judeus, eles levam Paulo e Silas, e aí eles fazem uma série de acusações contra aqueles homens. A principal delas, a acusação de que eles estavam pregando costumes que não era lícito aos romanos nem crer, nem muito menos praticar. Que costumes eram esses? A crença num Deus único, a crença na salvação por meio do Filho desse Deus, na morte e na ressurreição desse Filho, daquele que tinha a mesma essência do Pai divina, aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que, diferentemente dos deuses sensuais e falíveis dos romanos, é um Deus perfeito, santo, um Deus separado, que quer o seu povo também santo, que quer o seu povo também perfeito, separado, no cumprimento de uma missão que envolve a instalação do reino dele aqui na terra, de um modo totalmente diferente dos romanos, um reino que se instala pelo quebrantamento dos corações e não pela força
porque Deus ele não invade nenhum coração, Ele é educado, Ele é gentil. E esse Deus que foi anunciado se torna um motivo de grande problema, porque aquilo ali era contrário à expectativa de lucro que aqueles homens tinham. E por isso, os missionários, meus irmãos, nesse momento do relatório, os missionários eles vão parar na prisão. Momentos difíceis. Eu creio, talvez alguém aqui já tenha passado por essa experiência. O mais próximo que eu passei dessa experiência, pastor Eliel, foi como carcereiro. Eu já fui policial militar, nunca fui carcereiro na verdade, mas já fiz muito trabalho em presídio. E eu me lembro que, como era difícil para a gente, quando a gente recebia uma ordem de serviço para levar 30 presos, irmão Wilson, lá para o Fórum Paulo Batista. E numa dessas vezes eu me lembro que eu transportava um dos assaltantes que fez o assalto do Banco Central. Tem até um filme, né? Virou até um filme. E ele contando para a gente lá as peripécias, né? Como é que eles gastaram rapidamente todo o dinheiro que ganharam, etc, etc. Enquanto ele falava aquelas besteiras, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que, por tudo, aqueles presos eles não tivessem nenhuma tentativa de resgate daqueles presos, porque realmente se tivesse uma fuga daqueles presos, eu sei que eu, como pai de família, eu estaria sujeito a responder um processo, talvez até ser preso por isso, a depender de como isso fosse entendido. Tem até um crimezinho na nossa lei, que é justamente a facilitação de fuga de preso. E isso vem dos romanos. Porque no direito romano, o soldado que deixasse o preso fugir, ele teria que pagar a pena no lugar do preso. Se a pena fosse pena de morte, o soldado teria que morrer para pagar a pena. E aquele carcereiro, ele sabia muito bem da lei. Tanto é que durante a noite acontece um fato extraordinário. Enquanto os homens estavam presos, Paulo e Silas, com outras pessoas presos, inclusive o carcereiro tinha tomado cuidados especiais. Não sei se vocês perceberam no texto, mas o texto nos diz que o Paulo e o Silas foram amarrados, no versículo 24, no tronco. A gente pensa que é um tronco de madeira em pé, né? Mas não, essa é uma espécie de algema. É um tronco cheio de furos, onde os pés do preso eles eram amarrados, uma corrente naquele furo, e o pé dele era acorrentado no furo de forma tal que o pé ficasse afastado do outro o máximo possível. Era uma espécie de algema de pé. E aquela posição, ela era uma posição muito desconfortável, ainda é, né? E uma das coisas que acontecia era que, durante muito tempo que a pessoa passasse naquela posição, o normal ela era ter muitas cãibras. E a cãibra é uma dor, né, desgraçada. Então, Paulo tinha todos os motivos para não estar confortável naquela situação. Um homem que tinha ido para ali para pregar a palavra de Deus, de repente ele havia sido, primeiro, bajulado por um espírito adivinhador, que falava meias verdades, um falso testemunho de falsa amizade, porque o Deus Altíssimo, na verdade, era Júpiter, não era Deus, o Deus de Israel. Então aquele espírito não tinha testemunhado a verdade a respeito de Paulo. E mais, depois ele havia sido acusado injustamente de estar causando uma desordem, violando a lei romana. Ele não tinha feito nada disso, e vai parar na prisão. E à meia-noite, com os pés amarrados no tronco, provavelmente sentindo cãibras, aquele homem, que eu creio que ele estava em pleno juízo, pleno gozo das faculdades mentais, ele não estava louco, em vez de ele reclamar, de murmurar, porque o trabalho que ele estava fazendo não estava indo bem, porque Deus chamou para ele para uma condição, mas não capacitou, mas não abriu as portas. Em vez de ele estar reclamando de tudo isso, aquele homem ele se quebranta no seu espírito e começa a adorar a Deus. É muito fácil, meus irmãos, louvar a Deus. Eu creio que todo homem é capaz de fazer isso quando as portas da cadeia estão abertas. Mas preste atenção, Paulo estava louvando a Deus enquanto as portas da cadeia estavam fechadas, enquanto seus pés
estavam amarrados naquelas algemas miseráveis e ele estava louvando a Deus. Porque Paulo sabia, ele tinha consciência do seu chamado, ele tinha consciência da sua missão, ele tinha consciência do poder que a palavra do Evangelho era capaz de fazer para transformar a vida de qualquer pessoa que Deus colocasse na sua frente para que ele pudesse testemunhar. E para sua surpresa, eu tenho certeza que ele ficou surpreso com isso, acontece um evento extraordinário que é um terremoto que por algum momento pode até ter calado aquele louvor. Paulo e Silas louvavam e os outros observavam, e de repente tem um grande estrondo, e aquelas cadeias se abrem, e as cadeias dos pés deles também se abrem, e aqueles homens têm a oportunidade, que eu tenho certeza que os presos que eu fiz escolta, se acontecesse coisa parecida, até hoje eu estava procurando eles. E aqueles presos têm a oportunidade de fugir, mas ficam. Eu fico imaginando aqueles presos que não eram servos de Deus, que estavam observando Paulo e Silas cantar, provavelmente achando que eles estavam ficando loucos, alguma coisa do tipo. Quando as cadeias se rompem, eu fico imaginando que eles iam fazer aquilo que Paulo e Silas fizessem, porque eles estavam todos olhando para eles, e como eles ficam, todo mundo fica. Acontece que o carcereiro acorda, e aí o carcereiro, quando chega na prisão, que vê as portas abertas, conhecendo a lei romana, de que a pena que ele teria que pagar era a mesma pena que aqueles presos, e provavelmente supondo que a pena fosse a pena de morte, ele pega a sua espada e vai, desesperado, dar cabo da sua vida. E eu posso entender as razões pelas quais aquele homem ficou tão desesperado, porque já fiz esse serviço. Meus irmãos, Paulo percebe o que está acontecendo e traz uma palavra de desafogo para o coração daquele homem que não conhecia esse Deus. E naquele momento é justamente o carcereiro. Veja que inversão de papéis. Veja como Deus Todo-Poderoso, Ele faz as coisas. Ele inverte os papéis ali. Ali o que é que a gente tinha? A gente tinha um homem carcereiro livre, que na verdade era um preso de uma religiosidade falsa, preso de um Estado que adorava o imperador como forma de dominação sobre os povos conquistados e manter o império unido, preso de uma religião politeísta que não conhecia o Deus verdadeiro, preso a costumes contrários à palavra de Deus, mas estava solto. Do outro lado, nós tínhamos homens presos que eram livres. E por algum momento, quando ele tem noção do que aconteceu, quando ele é impactado pelo testemunho, e veja que o testemunho de Paulo naquele instante não foi só pregar a palavra não, viu gente? O testemunho de Paulo naquele momento foi muito mais um testemunho de ação, de atitude. Daí a importância, no cumprimento da nossa missão, a gente está sempre avaliando os nossos atos. Tiago falou com muita propriedade do fato de que a fé, ela se revela através de coisas que a gente faz e coisas que a gente deixa de fazer. Jesus também chamou atenção sobre isso em Mateus 7:23, quando ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. A vontade do Pai naquele momento era que Paulo e Silas ficassem na cadeia, e aquilo ali fosse um grande testemunho de vida para o carcereiro. E realmente foi, porque aquele homem, ele é impactado de tal forma que o relato, a partir do versículo 27, ele nos diz que o carcereiro, ele desiste primeiramente de se matar. Ato contínuo, ele traz os presos para fora e ele faz uma pergunta no versículo 30: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? É interessante porque certamente ele conhecia as acusações que pesavam contra Paulo e Silas. A salvação em Cristo Jesus, que era o tema central da mensagem que eles pregavam. E naquele momento, aquele carcereiro, ele tem inveja, talvez, de Paulo e Silas. Ele deseja ter a mesma fé que aqueles homens demonstraram. Talvez aquele carcereiro, se estivesse no lugar de Silas,
Tarek. Eu não sei onde é que Tarek está. Mas talvez se aquele carcereiro tivesse no lugar de Silas, ou talvez se eu tivesse no lugar de Silas, Paulo estivesse cantando sozinho, pastor Alberto, fazendo um solo. Hoje pela manhã, na reunião ali, a gente estava planejando botar o pastor Júlio para fazer um dueto com Eudes. E naquele momento tinha ali Paulo e Silas. E era um dueto. Mas talvez se fosse eu ou você, Paulo estivesse cantando só. Sabe por quê, meus irmãos? Porque normalmente a gente enxerga só as dificuldades. Vamos ser bem claros. Quantos de nós são capazes de louvar a Deus quando as cadeias estão com as portas fechadas? Quando estamos sentindo cãibras nas pernas? Quantos de nós temos sido capazes de louvar a Deus no cumprimento da missão, mesmo quando o orçamento da igreja não vai bem, ou quando o nosso orçamento familiar não vai bem, quando as coisas não parecem dar certo? Aqueles homens não, eles estavam com o coração contrito e eram capazes de louvar a Deus ao ponto das cadeiras se abrirem de uma forma milagrosa, um evento extraordinário. Mas o evento mais extraordinário volta a acontecer. Do mesmo modo que começou a missão em Filipos, a conversão de Lídia e de sua família, nesse instante, eles têm a resposta de Paulo, o carcereiro tem a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Só fazer uma pausa para explicar melhor esse texto. É escrito, e a gente sabe que salvação é produto de decisão individual, que a família do carcereiro toda seria salva, a decisão dele não. O que Paulo está dizendo aqui é que se você crê em Jesus, você vai ser salvo. E se a sua família fizer o mesmo, a mesma coisa vai acontecer com ela. Amém? E aí o que é que acontece? O carcereiro tem a iniciativa de levar Paulo para onde? Para casa. Missionário, se é assim, né? Eu lembro de Pedro, né? Ô Jesus, se é assim, me lava o corpo todo, né? Então, missionário, vem lá para casa, que eu quero que o senhor pregue para minha família, missionário. Porque eu quero salvar minha família. Eu quero que a palavra de Deus chegue até a minha família. E é justamente isso que acontece. Paulo chega na casa do carcereiro e ali ele passa a ser cuidado. Veja a diferença que uma vida convertida já começa a produzir. O homem que antes aprisionou, e ele não recebeu ordem para isso. A ordem que ele recebeu está clara no texto. Foi para que ele prendesse com todo cuidado. Mas todo cuidado para ele era um meio insidioso, cruel. Era prendê-lo de uma forma tal que ele sentisse dores, além de estar preso, sentisse dores físicas, musculares. Esse homem começa a curar as feridas de Paulo e de Silas. Esse homem dá alimentação para eles. Esse homem fica alegre por tê-los agora em casa. Eu não faço a menor ideia do que ele fez com os outros presos. Mas o texto diz, né, que esse homem ficou alegre com Paulo e Silas em casa, provavelmente os outros presos ali do lado também. E quando é de manhã, ninguém sabe porquê, o texto não diz, os magistrados eles mudaram de ideia. Deus parece que move o coração daqueles magistrados para pôr os missionários em liberdade. A viagem, ela precisava continuar. E é assim que Deus faz, meus irmãos. Depois de um momento de dificuldade no cumprimento da missão, pode ter certeza que Deus ele vai dar o remanso, ele vai dar as condições para que a gente possa continuar a nossa caminhada, porque a obra não parou. E é isso que acontece. Deus move o coração dos magistrados e os magistrados mandam soltar Paulo e Silas. Acontece que Paulo e Silas, eles tinham sendo romanos, e é interessante porque eles não deram a carteirada em momento nenhum. Eles ficam sabendo, os magistrados ficam sabendo que eles são romanos apenas quando eles se negam a ser soltos. Aí você pode dizer, rapaz, eles estão ficando loucos, porque agora eles foram soltos e não querem sair não. Mas não é que eles não quisessem sair. Eles queriam é que a lei fosse cumprida. Eles não tinham desobedecido a lei. Mas, ao contrário, os magistrados tinham desobedecido porque eles tinham sido acusados e punidos sem um processo formal. Eles não tinham tido direito de defesa e Roma já tinha esses institutos no seu direito. E aí ele diz, olha, sem um processo formal e sendo nós romanos, essa palavra doía. Porque
os magistrados sabiam que os romanos, eles não podiam ser açoitados em público, da forma como Paulo e Silas foram. E isso já começa a causar algum medo, quando eles ficam sabendo com quem eles estavam falando, né? Porque isso poderia trazer prejuízos, inclusive, para Filipos. Filipos ser punida por Roma, por ter violado a lei romana e perder algum privilégio. E eles, como administradores da justiça, como autoridades públicas, né, serem execrados publicamente por conta disso, dessa má atitude, desse abuso de autoridade. E Paulo diz, não, venham eles e nos libertem. E essa história termina com um pedido de perdão. Os magistrados vêm, se humilham diante de Paulo e Silas, pedem perdão pelo acontecido e imploram a eles que eles vão embora de Filipos. Como é que a gente pode ler isso? Que eles continuem a cumprir a missão de Deus, porque é exatamente isso que acontece. Eles, antes de ir embora, eles voltam à casa de Lídia, onde talvez se encontrassem Marcos e Timóteo, e eles pegam Timóteo para continuar a viagem. Marcos, pelo texto, ele não continua, e aí confortam os irmãos e seguem um caminho. A partir daí, eles vão para Tessalônica, onde eles também vão ter muitos problemas, mas isso é uma outra história. O que fica de hoje, dessa reflexão pela manhã, são algumas conclusões muito simples. Você está vendo o que está escrito aqui nesse cartaz? Eu me importo, anuncio Cristo ao agreste. Paulo e Silas, eles nos demonstram que a gente cumpre isso aqui com atitudes. É assim que a gente anuncia Cristo ao agreste, com atitudes. É quando a gente realmente coloca no coração a ideia de que é necessário isso. E a gente procura fazer o que está ao nosso alcance. Não o que não está ao nosso alcance, mas o que está ao nosso alcance. O que não está no nosso alcance, deixa que Deus faz. As cadeias Ele abre, o coração das pessoas Ele move, mas quando a gente faz a nossa parte, e a gente entende que a gente precisa agir para que isso aconteça, como eles fizeram na Macedônia, então a obra de Deus realmente acontece. E famílias são transformadas pelo poder de Deus. A família do carcereiro, a família de Lídia, Timóteo e tantas outras pessoas que naquele cumprimento daquela segunda viagem missionária de Paulo foram impactadas pela palavra, realmente são alcançadas pela palavra e são transformadas, e a sua casa ouve a palavra, e a sua casa se converte, e a salvação chega até as nossas famílias e as nossas vidas. A segunda conclusão é que cumprir o chamado tem um preço válido, um preço que vale a pena ser pago. No caso de Paulo e Silas, eles enfrentaram o que provavelmente, principalmente nesse tempo de Operação Lava Jato, nenhum brasileiro quer ser preso. Porque hoje em dia, além de ser preso, o cara vai para o Facebook, né? Para as redes sociais, mesmo sendo inocente. Daqui que o magistrado venha pôr você em liberdade, para você explicar, né, que sapo não é jacaré e birimbau não é gaita. Está todo mundo já sabendo que você é um criminoso. Os colegas de escola já não falam mais com você, essa coisa toda. Então a execração pública hoje é maior, né? Mas tem um preço que eles pagaram um preço na pele deles, na liberdade deles, que eles consagraram a Deus. A vida, a liberdade, que são os bens mais preciosos que Deus deu para a gente, eles consagraram a Deus e pagaram o preço por isso, naquele momento com a liberdade. Mas Deus abriu as portas da cadeia para que eles continuassem a missão. E a terceira conclusão que a gente pode tirar é que Deus dá condições para que a missão continue. Preste atenção, que muitas vezes a gente não lê adequadamente o final do texto. Deus move o coração daqueles magistrados. Certamente foi Deus que moveu o coração deles, subitamente, para colocar aqueles homens em liberdade. Isso significa que eles perceberam que aqueles homens eram inocentes. Literalmente, da noite para o dia. As circunstâncias, elas mudam, meus irmãos. O que não pode mudar é a nossa disposição de cumprir o nosso chamado. Amém? O que não pode mudar é a nossa disposição de levar a palavra de Deus para que haja quebrantamento. Amém? O que não pode mudar é a nossa certeza de que essa obra quem faz é Deus,
que para nós é um privilégio fazer parte dessa obra. Que Deus abra o teu coração e o meu coração para a realidade do nosso agreste, das outras regiões do nosso estado, para a realidade da nossa família, dos campos missionários em que Ele nos coloca. Aqui eles estavam na terceira fase de Atos 1:8. Já tinham passado, por Jerusalém, Judéia e Samaria, agora eles já estavam nos confins da terra. Mas às vezes nós somos missionários em Jerusalém mesmo, é na nossa família, é no nosso trabalho. Então, onde Deus colocar você, onde Deus me colocar, que nós possamos ter esse espírito missionário de Paulo e de Silas, de Timóteo e de Lucas. E ainda que a gente não esteja citado na história como Paulo e Silas estão, o próprio Lucas ele fez questão de não atribuir a si mesmo nenhuma glória nesse processo, mas creio que ele teve uma participação importante nisso, desse alvoroço que foi causado ali em Filipos. Mas o nome de Deus foi engrandecido na Macedônia, assim como o nome de Deus precisa ser engrandecido, não por Deus, mas pela necessidade que os agrestinos têm aqui na nossa região vizinha, e em qualquer outro lugar onde Deus queira usar as nossas vidas. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo use as nossas vidas, corajosamente, sabendo que essa obra vale a pena, que esse preço vale a pena, esperando de Deus que um dia Ele nos receba com alegria por termos cumprido com fidelidade o nosso chamado, o que não é fácil, mas se seres humanos como Paulo e Silas fizeram, cumpriram, eu creio que nós também podemos fazer. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de meditar hoje pela manhã sobre missões, Senhor. A nossa Macedônia, Deus, pode ser o nosso agreste, ou talvez a nossa família, o nosso trabalho, Deus. Eu não sei onde o Senhor tem chamado cada pessoa que está aqui presente, aqueles que nos ouvem pela internet, para participar da Tua obra, mas o que eu te peço, Deus, é que nos dê a visão, Senhor, dessa obra, assim como o Senhor deu para Paulo e Silas, para que nós possamos corajosamente obedecer e compreender o Teu chamado, Deus. Fazer, Senhor, a Tua obra, que é um privilégio para nós mesmos, Deus. Porque quem ganha com isso somos nós, ao ver, Senhor, famílias serem transformadas, nos enchemos de alegria, assim como aquele carcereiro teve tanta alegria por ter crido em Deus, e Paulo e Silas certamente tiveram por ver aquela família ser alcançada pelo Teu Evangelho. Essa mensagem de hoje, Deus, ela nos serve de exemplo, Deus. E eu te peço que abra as nossas mentes para entendermos exatamente o que é que o Senhor deseja de nós por meio das conclusões a que a gente chegou. Abençoa a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, a Tua igreja espalhada na face da terra, e logo mais usa, Senhor, os nossos professores da nossa escola bíblica, Deus, para que hoje, pela manhã, possamos sair daqui hoje diferentes da forma como entramos, em paz, Te louvando em qualquer circunstância, e corajosos e ávidos por fazer a Tua obra. É em nome de Jesus que eu te oro, amém.